Abra sua Bíblia, Apocalipse. O capítulo é o 20. Esse teclado aí pode ficar bem dinâmico, porque Deus habita no meio dos louvores. E esse teclado, ele louva ao Senhor, enquanto a gente prega, ensina, né? Glória a Deus. E quando eu disse ao pastor Elias que viria a tempo, eu pedi a Deus uma palavra, dirigindo, pedi para a Kézia colocar a Bíblia em áudio, né? Olha o recurso que a gente tem. E ela colocou capítulo 20, 21, e o Espírito Santo ministrou algo em meu coração, e nós não vamos trabalhar de forma profunda essas verdades aqui dos versículos e o contexto, né, desses versículos que nós vamos ler, porque nós estamos indo aos pouquinhos. Eu não sei se vocês têm percebido, mas nós estamos construindo uma ideia a partir do livro do Apocalipse, para que a igreja seja instruída sobre as pontuações proféticas dos últimos dias. E isso tem que ser assim de forma gradual, né? Um tijolo do conhecimento hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, e assim sucessivamente, até que venha um arcabouço mais pesado, preciso, né? Sobre a escatologia bíblica. E nós temos trabalhado algumas noites sobre o Apocalipse. Então nós vamos ler capítulo 20, versículos 11 a 15, depois o capítulo 21, tá certo? Amém? Glória a Deus. Diz assim: eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos, ou melhor, repetir, né? A partir do ponto e vírgula. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Homem aqui é gênero humano. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu vi um novo céu, diga glória a Deus, e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estabelecerá e estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Eu que faço nova
todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os medrosos, e incrédulos, e abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você diz? Podeis tomar assento, irmãos. O capítulo 21, que fizemos leitura em consonância com o capítulo 20, versículos de 11 a 15, é o texto em evidência nesta noite. João, ele vem por meio do leque das revelações do Cristo, falando sobre um tempo que virá. O que João relata, descreve aqui, é um dia que será pontuado no calendário divino. E diga-se, depois de alguns eventos apoteóticos terem acontecido aqui embaixo, na velha terra, no mundo dos homens. Vocês leram comigo, ele abre essa porção da revelação no capítulo 21, dizendo que viu um novo céu, também viu uma nova terra, e ele é categórico, específico em dizer, porque o primeiro céu já passou, e a primeira terra também já é coisa do passado. E ele enfatiza dizendo que o mar já não existe. Nós temos ouvido falar muito sobre o fim do mundo. Alguém dizia algumas décadas atrás: 2000 chegará, mas de 2000 não passará. E a expectativa sempre foi olhar para as profecias bíblicas e entender que o fim está próximo. E de certa forma, esta é uma verdade. O fim está próximo. Todavia, o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela fala de ciclos no tempo. Cada tempo um ciclo se fecha, outro se abre, profecia se cumpre e estarão se cumprindo. Então não existe apenas um fim, mas alguns fins. E o tão falado fim do mundo, ele não é para a nossa geração. Logo, eu preciso dizer a vocês que o fim do mundo, para esse tempo, para esta geração, esse fim de mundo, ele não acontecerá. O fim do mundo, o tão falado final de todas as eras, ele acontecerá especificamente aqui no capítulo 20, quando será armado o dia do grande juízo de Deus, o dia do acerto de contas, o dia em que o grande juiz se assentará no seu trono
e ele julgará grandes e pequenos com cetro de justiça. Nós precisamos então, dentro do mapa profético, entender alguns eventos apoteóticos antes que venha o tão falado, temido fim do mundo. É necessário entendermos algumas pontuações proféticas no tempo. E a primeira pontuação profética no tempo, que acontecerá, e aí sim, pode acontecer na nossa geração, diga glória a Deus, é o arrebatamento da igreja. Não haverá fim de mundo antes que a última trombeta soe e nós, os salvos, a igreja do Cristo, ouvirá. Esta é a grande esperança. Todos nós devemos servir a Deus com manifestações na alma, expectativas no nosso coração para dias melhores nesta terra. Mas Paulo disse: se nós esperarmos em Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O desejo da bênção é legítimo, o desejo do milagre é legítimo, o desejo de conquistar na vida é legítimo. Tudo isso faz parte do pacote, do bojo da salvação. Mas a nossa maior esperança, a maior expectativa de um salvo é ouvir o soar da última trombeta. Esse é o primeiro evento. A Bíblia diz, e isso é teologia de Paulo, que quando a trombeta tocar, nós, os salvos, seremos transformados, num abrir e num fechar de olhos. Você, enquanto eu falei essa verdade, piscou pelo menos umas 5, 6 vezes. O arrebatamento já aconteceu. Nós seremos transformados. Paulo disse aos Coríntios capítulo 15: aquilo que é mortal se transformará em imortalidade, aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Então se ouvirá uma voz dizendo: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Ó inferno, aonde está o seu poder? Tragada foi a morte na vitória. Se você espera este grande dia, vai lá, levante a sua mão, abra a sua boca e diga alguma coisa para Jesus. Paulo diz que nós seremos arrebatados. O seu pai que já dorme no Senhor, a sua mãe que já dorme no Senhor, o seu tio, enfim, aquele ente querido que te causa dor, às vezes até mesmo as lágrimas, porque da separação. Entenda, há uma viva esperança, é uma promessa para mim, é uma promessa para você, é uma promessa para nós. Nós nos encontraremos nos ares, se você crer. Glorifique a Jesus. Aonde que nós iremos, pastor? Para o céu? Existem 3 céus. O céu atmosférico que você vê da superfície do planeta até uns 80 quilômetros mais ou menos. Nós temos aí uns 80 quilômetros, de atmosfera. Este é o primeiro céu, o céu atmosférico. Mas depois vem o céu estelar,
o segundo céu, o cosmos, os planetas, as galáxias, os buracos negros, as supernovas. Depois vem o terceiro céu, e Paulo diz, é claro que ele estava falando de si mesmo, eu conheço um homem, e ele vai dizer, e eu vou parafrasear, não sei se estava na carne, se no espírito, eu não sei. O que eu sei é que ele foi até o terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis, que não adianta falar aos homens, porque os homens não vão ter entendimento. Paulo estava dizendo, eu tive o privilégio de atravessar o primeiro e o segundo céu, e entrar na morada do Eterno, do Altíssimo. Mas nós, quando formos arrebatados, não entraremos no terceiro céu em primeira instância. Para onde nós iremos, pastor? Nós iremos para o Bema. Diga assim, Bema, que é o tribunal de Cristo. E a Bíblia nos ensina que será nos ares. E nós seremos galardoados, coroados. Receberemos os nossos lauréis. Hoje você faz alguma coisa para... E deixa eu dizer aqui, você canta no coral, você toca na banda lira, você toca na Petrus, você serve a Deus de uma ou de outra forma, você é um voluntário no reino de Deus, uma voluntária na casa de Deus, e muitas vezes o pastor não consegue ver, os obreiros não conseguem ver, a irmandade, a igreja, a comunidade da fé, a família de Deus não consegue ver a sua inspiração, o seu trabalho, a sua disposição, mas há um que tudo vê, há um que tudo registra, e neste dia nós seremos galardoados, e haverá surpresas neste grande dia, porque nós seremos galardoados pela inspiração, as motivações da alma. Não adianta eu percorrer 400, 500 quilômetros para estar num culto na noite com vocês, se as motivações do meu coração não é outra senão fazer aqui um bom nome. Isso é pesado perante o Senhor. Quais são as motivações da nossa alma na sua servidão? Quais são as motivações do porquê eu faço alguma coisa no reino de Deus? Diga assim, eu espero ser galardoado. Aleluia. E o galardão, entenda, não é uma coroa apenas na sua cabeça. Eu já disse e volto a dizer, há muito nós ouvimos, né? Quando a gente faz alguma coisa, no afã de nos entusiasmarem para continuar, você ganhou uma pedrinha na sua coroa. Irmãos, isso é muito pouco. A coroação, o galardão, são funções que a igreja receberá para atuar junto do trono de Deus, no reino de Deus. Haverá surpresas nesse dia. Aquele a quem você vê, meu Deus do céu, mas essa pessoa, Deus está pesando as motivações do coração. Às vezes aquela pessoa que a gente não percebe, não consegue ver a sua dedicação, a sua força em servir a Deus, em trabalho, em fazer alguma coisa no departamento. Às vezes é alguém que configura lá na diretoria de um departamento. Haverá galardão. Diga aleluia. Depois de sermos galardoados, nós entraremos para a sala do banquete, a sala das bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que haverá uma grande mesa, e é o noivo, o Cristo, o amado da nossa alma, Ele irá servir a mesa. Pastor, isso será quanto tempo de festa? 2 horas, 3 horas, um dia, uma semana, pastor? A Bíblia diz que serão 7 anos de festividade. Oh, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria levantando a minha mão, motivando a minha alma. Nós estaremos com Ele 7 anos de festas. Quem gosta de festas? Diga amém.
eu gosto de festa, irmão Helder. Como é gostoso, né? Festa, ambiente leve, uma boa conversa. Já imaginou? Aí alguém chega para você e diz assim: eu já conversei com o nosso pai na fé. Quem? O Abraão. Aí, aonde ele está? Está naquela direção. Aí outro vem: rapaz, eu conversei com o profeta do fogo, o homem do Carmelo. Ele está aí, é verdade. Já imaginou você? 7 anos. Como é bom a gente estar num ambiente de ativação, uma atmosfera onde somos acolhidos, podemos dialogar com o coração aberto. Eu não sei você, mas eu estou ansioso para que este dia aconteça. E ele vai acontecer, queira Satanás ou não, queira a secretaria do inferno ou não. Nós estaremos lá, as bodas do Cordeiro nos aguarda. Se você tem esta esperança. Mas vamos voltar para a velha terra. Então, antes que venha o fim do mundo, aqui embaixo, no velho globo, primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, governo do anticristo. Olha só, enquanto nós, eu estou dizendo pela fé, você vai chegar lá, a sua casa vai chegar lá. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Levante a sua mão. Em o nome de Jesus eu declaro que os seus filhos não serão vencidos pelo pecado. A sua casa não será vencida pelas trevas. Você vai subir, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua posteridade também vai subir. Se você recebe, Então, enquanto a gente estiver lá, 7 anos de festa, comendo do maná celestial. Ei, aqui embaixo, 7 anos de grande tribulação. Diga assim: eu não vou passar pela grande tribulação. Nós, a igreja, não passará pela grande tribulação. Pastor, eu já ouvi, hoje há tantas informações na internet, que deixa o cabra meio perdido nesse negócio. Estarei lá junto com o anticristo, não estarei? Como é que é esse negócio? A Bíblia, eu disse que nós não vamos entrar de forma profunda, pautando na superficialidade da linha do tempo. Vamos lá. Guardarei do quê? Da hora que há de vir sobre grande tribulação. E tantos outros textos. Pastor, mas o que a gente vê, manifestações das trevas nesse tempo. O que é isso, pastor? O que a Bíblia diz é que nós passaremos por um período chamado de princípio das dores. Quem já deu a luz de forma natural, espontânea, sabe que as contrações, elas vão ficando mais intensas e mais próximas umas das outras, não é verdade? Até culminar no nascimento do bebê. As profecias nos falam sobre isso. Quanto mais nós vamos nos aproximando do arrebatamento, mais evidências de sinais vão acontecendo no cenário mundial. Mas são princípio das dores, porque a grande tribulação, a gente não estará mais aqui. A igreja foi arrebatada, governo do anticristo se instala a nível mundial. Uma só moeda, um só governo, uma só ordem para todos os países, povos, gentes, agrupamentos de gentes. Quem já assistiu aquele filme Soldado Universal pode entender como será o modelo da segurança nesses 7 anos. Irmãos,
o palco está sendo armado. Tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente tem de percepção da política mundial, e diga-se, incluindo a nossa nação, a tecnologia em avanço, tudo isso está correndo para culminar no desfecho total do governo do anticristo. Quem é o anticristo, pastor? Não sei. Especialistas dizem que ele virá do meio dos judeus, certo? E ele enganará a nação de Israel, porque ele vai surgir num cenário de conflitos, de desacertos, aonde não há alguém que sente à mesa e consegue ter um propósito, um projeto de política a nível mundial para a paz. Aí ele surge no cenário mundial. Entenda, escute, porque isso é interessante. Com uma inteligência fora do comum. Será um homem regido 100% pelas trevas. E ele, a priori, trará propostas de solução para todas as mazelas das nações. Pensa num cabra com habilidade fora da curva. O mundo olhará para ele e dirá: esse é o homem que o mundo precisava. Israel vai dizer: esse é o nosso Messias. O Messias chegou. Israel está trabalhando para a construção do terceiro templo. Irmãos, as profecias se cumprem cabalmente no espaço e no tempo. E aí, quando as profecias pontuarem 3 anos e meio do seu governo, Israel terá o véu tirado de sobre os seus olhos. Isso é a teologia de Paulo, porque Deus fez um divórcio com Israel. Deus ama Israel. Cristo ama a igreja, a sua noiva. O Espírito Santo, ele ama as nações. E aí, todo esse processo da grande tribulação, entre algumas verdades, é para que se estabeleça a aliança davídica. Não faltará alguém que se assente sobre o trono de Davi. Quem entende, diga amém. Mas aí será tirado o véu dos olhos de Israel, e eles perceberão que ele não é o Messias, porque ele entrará no santuário de Deus e vai profanar o santuário de Deus, buscando para si a adoração. Alguém diz: não, mas isso já aconteceu lá no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e toda aquela história toda, pastor, e Israel foi disperso para as nações da terra. Não, isso é um prelúdio do que há de acontecer na grande tribulação. Nesses últimos 3 anos e meio, porque são 7, intensificará os juízos de Deus sobre a terra. Capítulo 6 do Apocalipse, você vai ver que abre-se o primeiro selo. Capítulo 6 é a abertura desse tempo chamado de grande tribulação. Sucessões de juízos de Deus. 7 selos, 4 cavalos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Mas aí vem o terceiro evento apoteótico, que é o Armagedon. Diga comigo assim: Armagedon. O Armagedon é lá aquele lugar chamado Megido, né? Está lá. Se você buscar na geografia bíblica, você vai encontrar. Na geografia normal aí você encontra. Vale do Megido, Vale do Armagedon. Você já percebeu que Israel é o foco de muitas guerras, conflitos? O que é Israel perto das grandes nações do mundo?
Você já parou para entender que Israel estão as maiores tecnologias do mundo? Os homens que pontuaram os valores da história, inclusive na ciência, eram judeus. A tecnologia que Israel tem é importada para o mundo. Quem sabe um dia a gente fala especificamente só de Israel e essas verdades. Aí Deus levanta uma nação e um cabra doido, que muita gente não entende. Terra do Tio Sam, Estados Unidos. Lá tem um homem chamado Trump. E ele é aliado deles. Por que do sucesso de Trump e da América do Norte? É Deus cuidando do seu povo. Aí para a gente ser preciso, profecias estão se cumprindo. As nações estão convergindo de todo mundo para Israel. Israel sempre foi e será o alvo. Por quê? Porque o assunto é espiritual. Então, nesse tempo, imagine, governo do anticristo, todos os processos arquitetados contra Israel. E as nações do mundo convergindo para Israel. Aí haverá o terceiro evento apoteótico. É a aparição do Cristo em glória. Diga amém. Quando ele aparecerá nas nuvens dos céus, e muita gente interpreta errado, assim como viste subir, vocês verão ele descer, entende que é o arrebatamento? Não, a profecia está falando deste dia apoteótico, quando ele aparecerá nas nuvens dos céus, e a Bíblia diz que todo olho o verá. As câmeras de informações do mundo inteiro direcionadas para Israel, e ele aparecendo nas nuvens dos céus. E vai lá, um segredo para você, se você não sabe: nós vindo junto com ele, a igreja vindo junto com ele. Aleluia, que coisa gloriosa. E a Bíblia diz que ele pisará sobre o monte das oliveiras, o monte se fenderá, e ele desfará o iníquo, o homem do pecado, com a espada da sua boca, o sopro da sua boca. Extraordinário, não, irmãos? E assim ele livrará Israel. Isso é chamado Armagedon. Então, para que o fim do mundo venha, primeiro tem que haver arrebatamento. Estamos falando aqui da velha terra. Segundo, precisa haver o quê? Grande tribulação. Terceiro, precisa haver o Armagedon. Capítulo 19, olha lá. A vinda do Cristo em glória. E depois que ele desfizer o iníquo, o homem do pecado, a besta que subiu do mar, ele vai instalar uma prévia do que é o absoluto, o seu reino. E esse tempo ele é chamado de milênio. Então só aí para chegar ao fim do mundo tem 1000 anos, Tiago. 1000 anos. Saia com uma nova mensagem a partir de hoje. O fim do mundo foi cancelado para esse tempo. O fim do mundo não haverá nesta geração. E a Bíblia diz que o diabo será amarrado. João diz: eu vi um dos 7 anjos, porque há 7 anjos que assistem frente ao trono de Deus. Um dos 7 anjos tem uma das 7 taças das pragas da ira de Deus. E ele viu Satanás sendo amarrado, uma grande corrente, e ele foi preso por esse período de 1000 anos. E ele não enganará mais as nações. Quando você olha, irmãos, para esses homens, a exemplo de Putin,
a exemplo de Maduro e outros, entenda, há principados que estão por trás dessas lideranças, dessas nações. A gente precisa ser mais bíblicos. Nós precisamos ter uma visão mais espiritual das coisas. Às vezes, como eu disse no início da minha fala aqui, a gente se preocupa com tanta coisa. Eu quero a minha casa nova, eu quero meu carro novo, eu quero meu salário. Tudo isso é funcional, mas esteja atento, vigilante. Tem uma dimensão do espírito ao olhar para o contexto das coisas que acontecem no cenário mundial e à nossa volta. Mas vamos lá, findou-se 1000 anos, quer entender um pouco mais sobre o milênio? Leia Isaías. Isaías fala verdades extraordinárias sobre o milênio. Ao findar o milênio, surge aí o grande trono branco, diga assim, trono branco. E aí haverá o último acerto de contas. Aí haverá o último julgamento. E eu não tenho tempo para falar de forma específica, nos pormenores, como será este julgamento. Mas a grande verdade é que aquele que se assenta no trono, ele é tão grande, que a expressão de João é: a terra desapareceu perante o seu trono. Não achou-se lugar para eles. Hoje você pode estar aqui ao quebrado, quem sabe vivendo sentimentos, porque dos acontecimentos mundiais e da nossa nação, diga-se o bom brasileiro como está. Mas haverá um dia do acerto de contas. Não ficará ninguém sem se apresentar diante do trono. Lá estarão grandes e pequenos nas camadas sociais. Lá estará Nimrod, o homem maligno que começou o grande movimento da nova ordem mundial. Lá em Gênesis, Nimrod estará lá. Reis malignos que assumiram o trono de Israel e rejeitaram as leis divinas, eles estarão lá. Mahatma Gandhi, Nero, os Césares, todos esses estarão lá. E cada um será julgado com o processo de justiça daquele que se assentará sobre o trono. E para mim não ir mais além, deixa eu te dizer uma coisa: antes que esse dia aconteça, antes que passe céus e terra, e que o mar deixe de existir, e que ele se assente sobre o trono para ser juiz, hoje ele é o seu advogado. Nesse dia ele será juiz. Se hoje nós temos tecnologias, o homem do lado de cada parede consegue ver do lado de lá e escutar. Se o homem com aparelhagens consegue dominar satélites e investigar a sua vida aqui em Catanduvas, você que pensa que não, você imagina como é a tecnologia deste juiz. Não vai passar nada, irmãos. E a Bíblia fala de 7 livros que estarão sendo abertos, inclusive o livro dos segredos dos homens, porque hoje tem um jeitinho brasileiro, dá uma manobrada aqui, fala um pouquinho que não é verdade ali, passa batido, ninguém viu, tudo certo. Mas há um que a Bíblia diz: os seus olhos são como tochas de fogo, nada passa desapercebido do seu golpe de vista. Hoje você pode não gostar do culto, tira aí da live, pronto, não gostou do culto,
faz de conta que está gostando, vai para casa, tudo certo. Agora, neste dia, você não terá direito de sair da presença daquele que está sentado no trono, até que seja julgado, processado os 7 livros. Encerrando, vocês leram comigo e foram abertos os livros, plural, e foi aberto o livro, singular. Que livro é esse no singular, pastor? Diga assim: o livro da vida. Apocalipse 3:5. Porque não adianta hoje o homem ser religioso. O homem, boa conduta, bom caráter, boa conduta e bom caráter, isso aí, irmãos, é base para o cidadão de bem. Isso não garante eternidade para ninguém com Cristo. Cabra está sendo chamado, está sendo julgado, passou pelos 7 livros, perfeito, problema nenhum, 7 livros, 100%. Agora é aberto o livro da vida, porque quando você diz sim para Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. A Bíblia diz que você receberá uma pedrinha branca com um novo nome escrito. E essa pedrinha é para que você possa ter acesso às portas da cidade santa. É como um cartão de senha, não tem? Cartão de senha que você chega, passa, entra. Entendeu? Ok, boa conduta, camarada certo, não devia para ninguém, cabra que não mentia, sem segredos ocultos, cabra, olha, 100% exemplo de cidadão do bem. Mas agora, livro da vida, não encontra. Não, mas eu fui religioso, sabe? Eu até ia na igreja. O assunto é ter o nome escrito no livro da vida, porque existe alguns tipos de fé. E a que mais se fala é a fé intelectual. Hoje, você conversa com qualquer religioso, ele diz: eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, eu sou devoto, eu não perco. Não, eu estou lá, sirvo no altar. O assunto é aquele que a igreja primitiva levava a sério. Jesus, ele precisa ser Salvador e Senhor. Mas qual é a fé que tanto fala, pastor? A fé intelectual. Isso é bonito. Eu tenho Deus, sabe? Ó, está aqui dentro do meu coração. Sou uma pessoa do bem. O assunto é se você é salvo. Se você é um religioso, vem na igreja para fazer vez. Se você vem na igreja porque se não vier, sabe? Costumei, estou aí no meio, sabe? Mas eu não vou com a cara daquele, não. Cuida lá, seu pastor está aqui hoje pregando uma palavra de verdade. Tenha Jesus como Salvador, mas como Senhor. Olhe para cá, se Ele é Salvador, Ele te salvou. Se Ele é Senhor, é Ele que manda sobre a sua vida. Não é você fazer o que você acha que tem que ser feito. Porque tem gente que pensa assim: não, Jesus não é esse aí que fala a partir do púlpito. Não é essa a verdade. Sabe, eu tenho as minhas conclusões, os meus conceitos. Eu sei o que faço. Nem Bíblia lê e está dizendo: eu sei o que é verdade. Será? Ele precisa ser Senhor da sua vida. Se Ele é Senhor, existem leis impostas sobre você, e você não é mais de você mesmo, mas você pertence a Ele. É por isso que Paulo disse: eu, o escravo do Senhor Jesus, ou seja, eu tenho um Senhor sobre mim. Existe lei sobre a minha vida, existe lei sobre a minha existência. Eu não vou porque eu quero ir, eu não venho porque eu quero ir, eu não estou porque eu quero estar. Eu não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Isso é servi-lo. Se você entende, fica de pé. Hoje Ele é o seu advogado. Coloque a sua mãozinha sobre o seu coração. Diga assim: eu tenho advogado.
Concluindo, o Joãozinho. Qual Joãozinho, pastor? Aquele que andou com Jesus. Cuidou da mãe do Cristo. Aquele que reclinava sua cabeça ao peitoral do seu mestre. Irmão Joãozinho, ele disse assim, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Não é para vocês pecar. Dá para você interagir comigo aí? Sempre, irmãos, com observação, se você puder, claro. Vire para quem está do seu lado e diga assim, não é para pecar. Dá para você virar para o outro lado? Diga assim, não é para a gente pecar. Foi esse o conselho do pastor Joãozinho. Ele disse, filhinhos, não pequeis. Agora, ele entende a natureza humana. Ele disse assim, mas se porventura alguém pecar, caso você pecar, aí ele mesmo disse, irmão Carvalho, se você disser que não tem pecado, já está mentindo. Que coisa, não? Mas se você pecar, nós temos hoje, antes do fim do mundo, um advogado. E João diz assim, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele foi oferecido, ele foi morto, ele foi o cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E olha aqui, universal a morte do Cristo. Mas não só pelos nossos, porque tem gente que pensa que é só pelos dele. Que ele olha para o outro e diz, você é aqui, você não podia estar aqui, não, já viu na igreja, agora olha aqui. Não, tem gente que pensa que a propiciação é só para ele. Mas não só pelos nossos pecados, plural. Não é só pelo nosso pecado. Se fosse só pelo nosso pecado, ele estaria falando do pecado original em Adão. Isso é Bíblia, irmão. Isso é doutrina. Não só pelos nossos pecados. Você peca sem querer, sem perceber, você peca. Esse é o capítulo 2, capítulo 1, 7, 8, 9, por ali ele diz assim. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo. Eu cito uma graça para falar isso. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Uramaias, turimicanda lamachurimicaias. Oh, que graça que transforma, que dá condições para estarmos na presença dEle. Uramaias, turimicanda lamachúria. E ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é justo, nós não somos, mas Ele é. Oh, a gente não consegue, mas Ele já conseguiu. Por isso nós somos justificados pelo seu sangue. Aceite a justificação deste Cristo que te amou de uma forma extraordinária. E ele diz assim, aqui eu ponho ponto final. Ele diz assim: se nós andarmos na luz como Ele na luz está. Vai lá, pegue isso e guarde no seu coração. Nós temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com seu irmão, entenda, a salvação pode estar em xeque na sua vida, pode estar em jogo. Não adianta você levantar a mão, não adianta você chorar, não adianta você fazer qualquer outra coisa. Se você não tiver comunhão com o seu irmão, não sou eu, é Joãozinho que está dizendo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu não preciso concordar com você, você não precisa concordar comigo, mas a gente tem que ter comunhão. Comunhão a gente precisa ter. Pastor, não concordo com a tua gravata, eu não concordo com a tua camisa, perfeito, está tudo certo, a gente é assim mesmo. Somos robô configurado, tudo com a mesma verdade.
Aqui no muitos homens temos uma verdade suprema que é o Cristo. Essa nos rege. Então as divergências existem, os contrapontos existem. E Paulo diz que nós devemos nos suportar. Você precisa me suportar, eu preciso te suportar. E quando nós nos suportamos, cumpre-se a palavra, a comunhão se estabelece, e eu consigo sentar com você e ter paz no meu coração ao seu lado. Não se engane, eu sinto Deus falando com alguém aqui esta noite. Esses dias eu preguei sobre perdão. E a palavra que eu preguei sobre perdão não é simplesmente para uma noite de seminário de família. É para mudança de vida. É para você dizer: eu realmente preciso perdoar. Eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Quem entende, diga glória a Deus. Quem quer uma semana de bênção, sai do seu lugar e vem à frente, eu vou orar com vocês. Oh, glória, há uma graça transformadora e renovadora aqui. Há uma graça estabelecida nesse santuário. Há uma ativação do Espírito nesta casa. Agora, só para você findar o seu culto, adore a Ele, sinta a alegria de ser salvo, de ser salvo. Mas nada se comparará. Olha aí, meu irmão, com a glória que vai ser glorioso, vai ser muito glorioso.